te propor uma coisa meio estranha. Imagina que hoje alguém entra na sua casa e te oferece dinheiro por cada coisa que você realmente usa. Agora, imagine a situação contrária. Você tem que pagar para a pessoa por cada coisa que você comprou e abandonou, que está aí no cantinho da sua casa. Você usou poucas vezes e não usa mais. Quanto você acha que você perderia? Porque é aqui que entra o problema. Não é o que você compra, é você repetir o padrão de comprar algo, esquecer de usar ou deixar abandonado em algum lugar e repetir isso novamente. Mas hoje eu vou te mostrar 14 maneiras de você economizar com minimalismo que não são aquelas dicas óbvias. São coisas que mexem com o seu comportamento no dia a dia, que mexem com o que você decide e não somente naquilo que você compra. E eu quero que você assista esse vídeo com muita atenção, pensando o seguinte: onde é que eu realmente estou me sabotando? A primeira maneira que eu quero falar para vocês é sobre a regra do lixo de 30 dias. Faz esse teste real. Pensa aí tudo que você comprou ao longo de 30 dias, nos últimos 30 dias. Seja uma roupa, um sapato, um item de decoração, um lanche, aquela coisa da internet que você achava que seria incrível, que ia fazer uma mágica na sua vida. E agora, depois que você escreveu, pensou tudo aí que você gastou ao longo de 30 dias, pensa o seguinte: se tudo isso desaparecesse, você correria para comprar outro nesse exato momento? Se trata de itens essenciais? E eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Você compra por impulso, pelo momento, e não é por necessidade. A segunda maneira, eu quero mexer um pouco agora com o seu comportamento. Use a mesma roupa em 2, 3 contextos diferentes. Seja para trabalhar, para sair, para encontrar alguns amigos. E nesse caso você vai perceber pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que ninguém repara em você. E a segunda é que se repararem, eles não têm nada a ver com isso. Isso não vai mudar nada na sua vida. Porque uma coisa muito comum é que a gente tem a tendência de querer mostrar, de querer se mostrar, de querer parecer o que muitas vezes a gente não é. Nós tendemos a gastar dinheiro para evitar o julgamento dos outros. E esses julgamentos muitas vezes nem existem, estão só na nossa cabeça. A terceira maneira de economizar com minimalismo é a regra do carrinho abandonado. Sabe quando você entra num site ou num aplicativo de compras e você começa a colocar alguns itens no carrinho? Eu quero que você faça isso, mas faça isso de propósito. Escolha tudo aquilo que você tem vontade de comprar e coloque no carrinho. Independente se seja 10, 20, 100 coisas, coloque tudo aquilo que você tem vontade de comprar. Mas não compra. Deixa ele no carrinho por aproximadamente 1 semana. E eu acredito realmente que depois dessa 1 semana, tem coisas ali que você nem se lembrava que você queria. Por exemplo, hoje em dia está muito comum participar de clubes de corrida. E as pessoas ficam falando, né, que existe um tênis para correr, um tênis para fazer musculação, um tênis próprio para cada tipo de atividade. Vamos supor que a sua amiga ali do clube de corrida, ela comprou um tênis muito macio, próprio para corrida, tem muitas características interessantes. Então você se sentiu com vontade também de fazer essa compra. Então faça o seguinte, coloque esse tênis no carrinho e deixa ali. Você vai perceber que ao longo dessa 1 semana, você conseguiu fazer sua atividade física, correr, fazer tudo que era preciso sem esse tênis. E você conseguiu sobreviver sem esse item. E olha que legal, isso é um tipo de economia sem esforço. E agora, a quarta maneira de economizar é praticando o minimalismo reverso. Ao invés de você se perguntar, isso é útil? Faça outra pergunta, isso vai me dar trabalho? Porque eu te garanto que sim. Se você compra mais roupa, concorda comigo que vai ser mais roupas para você lavar, passar, organizar no seu guarda-roupa, mais tempo você vai demorar para escolher o que você vai usar. Se você compra mais um item de decoração, por exemplo, pode ser algo que vai servir apenas para acumular mais poeira, te dar mais trabalho para limpar.
E quanto mais coisa a gente tem, mais difícil é a decisão que a gente tem que tomar todos os dias. Quanto mais sapatos você tem aí no seu guarda-roupa, na sua sapateira, mais difícil fica de você escolher qual que você vai usar, porque gera aquela dúvida. Mas roupas é o mesmo caso. E isso vai te atrasando cada vez mais nas suas atividades, vai te acumulando mais tempo. O tempo que você poderia estar utilizando para fazer coisas mais interessantes que poderiam agregar mais. A quinta maneira é o objeto com taxa. E aqui eu não estou só falando de taxa de imposto, não. Eu estou falando do tempo que você vai gastar para limpar, como eu já mencionei, do espaço que esse objeto irá ocupar, da energia mental que vai te sugar, porque sim, um ambiente que ele não tem organização, que os objetos eles não orneiam, não combinam entre si, eles podem causar uma poluição visual e isso traz um desgaste emocional, um peso. Quando você tem que trabalhar, você gosta de trabalhar quando a sua mesa está completamente desorganizada, cheia de coisas? Porque quando o ambiente está limpo, está mais claro, isso também auxilia com que seu cérebro trabalhe de uma forma mais limpa. A sexta maneira é o jejum de consumo, mas aqui eu quero que você faça esse jejum de verdade. Não é você diminuir os gastos financeiros, é você zerar os seus gastos. Fica pelo menos aí 7 dias sem comprar coisas que não são essenciais. Quando a pessoa já tem esse vício de comprar impulsivamente, pode ser que algumas emoções elas aflorem mais, sinta mais tédio, porque quando você sente tédio, você compensa ele fazendo o quê? Comprando alguma coisa. Quando você sente ansiedade, você compensa comprando. E quando você quer se recompensar por um dia difícil, ou então algo que você conquistou, o que você faz com essa recompensa? É comprando alguma coisa. E é nesse momento que a gente percebe que o gasto ele não é sobre as coisas, ele é sobre as emoções. A gente tende a gastar por emoção. A sétima maneira é o jogo do substituto. Se te deu vontade de comprar alguma coisa, se você acha que deu essa necessidade, observa primeiro o que você já tem. Tenta recriar com coisas que você já tem em casa. Quando você quiser comprar uma coisa nova, você tem um evento para ir, mas você acredita que você não tem uma roupa que seja adequada ou bonita o suficiente para você ir nesse evento. Primeiro observa todas as combinações de roupas que você consegue fazer dentro do seu guarda-roupa. E isso hoje em dia está muito mais fácil do que antigamente, porque aqui na internet a gente encontra muitos conteúdos relacionados a todos os assuntos possíveis. E um deles é relacionado com a imagem pessoal. Então a gente consegue encontrar pessoas que ensinam como fazer combinações de cores, combinações de peças que vão nos favorecer e que são adequadas para cada tipo de evento que a gente tem que ir. Outro exemplo é quando você quer comer fora. Por que não tentar recriar em casa? Por que não tentar fazer a sua comida favorita em casa? Eu amo comida japonesa, porém aqui onde eu moro, eu não acho que o preço seja acessível. Não é algo que eu consigo comprar com muita frequência e comer com a vontade do jeito que eu gostaria. E a solução para isso, já que eu não queria gastar muito dinheiro comprando comida japonesa aqui nos estabelecimentos, a solução que eu tive foi tentar fazer a comida japonesa em casa. Eu assisti alguns vídeos aqui no YouTube e eu comprei um kit pela internet para poder fazer. Inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição desse kit. E eu comprei as coisas na internet e eu mesma fiz. Eu e meu namorado, a gente gosta muito de cozinhar, porque a gente acredita que esse é um momento de união, de descontração, de fazer coisas diferentes. E ficou muito bom e eu me senti super satisfeita e também a gente comeu à vontade e a gente economizou demais. Tenta reorganizar coisas que você já tem aí, tenta procurar outras saídas. Porque isso, além de estar reduzindo o consumo, também estimula a criatividade e te dá aquela sensação que você consegue fazer o que você quer. Porque eu me senti a chefe fazendo comida japonesa, que antes eu achava que era algo super difícil, mas seguindo passo a passo que algumas pessoas ensinam aqui, você consegue fazer sim o prato que você gosta e que fique gostoso também. A oitava maneira é o limite de identidade. Esse tópico ele é um pouco forte, porque ele mexe muito com o comportamento e com a emoção da pessoa. Muita gente não compra coisas, elas compram versões de si. Tem a sensação de comprar roupa para ser mais estiloso,
compra livro para parecer ser mais inteligente, compra um item fitness para parecer ser mais disciplinado, porque hoje em dia tá muito na moda falar isso, né? Que um look novo ali é o pré-treino, é a motivação para treinar. Só que vocês têm que entender que comprar não significa que você vai se tornar. Comprar um item, comprar uma roupa fitness, comprar um livro, isso não vai fazer você se tornar uma pessoa mais inteligente, mais disciplinado. Porque para você se tornar o tipo de pessoa que você quer mesmo, tem que treinar o seu cérebro para isso, para você realmente usar aquilo e colocar em prática, ter mais disciplina no que você deseja. Então a pergunta que você deve se fazer é a seguinte: eu realmente vou usar isso ou eu só quero parecer diferente durante 5 minutos? Que é aquilo, né, gente? Às vezes a gente quer mostrar para os outros uma coisa que a gente não tem ou a gente não é. A nona maneira é a regra do uso significa o alerta. Se você comprou alguma coisa e usou só uma vez, isso não é uma exceção. E aqui eu tenho um exemplo muito comum que eu já fiz e eu tenho certeza que você também, ou você está fazendo ou você já fez. E se não fez, em algum momento vai fazer. Que é comprar um curso e você nunca abrir ele. Hoje em dia, muitas pessoas vendem cursos aqui na internet de diferentes assuntos. Então você tem aquela esperança de mudar de carreira, aquela esperança de mudar de vida. Então você fala, eu vou comprar esse curso e eu vou mudar a minha vida. Só que com o passar do tempo, muitos imprevistos, às vezes você trabalha com outras coisas e esse trabalho te ocupa muito tempo, você não consegue estabelecer tempo e prioridade para fazer esse curso. E geralmente os cursos aqui na internet, quando eles não são vitalícios, eles têm um prazo aí de 12 meses. E com o passar do tempo, você percebe que você nunca nem abriu esse curso. Isso já aconteceu comigo. Gastei dinheiro desnecessariamente com algo que depois que eu vi, que eu comprei por impulso, que não era necessariamente algo necessário para aquele momento da minha vida. E isso é muito comum. Se você comprou alguma coisa e viu que usou só uma vez ou que não usou, acenda um sinalzinho de alerta aí, porque mostra que você comprou foi pela ideia e não pelo uso. Não, porque se você realmente estivesse precisando desse curso, você teria feito ele, teria tido a disciplina de se organizar para fazer ele e mudar o que você queria realmente mudar. Então é uma ilusão que a gente cria na nossa cabeça que isso vai mudar a nossa vida. E isso não acontece se você não tomar atitudes. Por mais que o curso seja o melhor de todos, o mais interessante, com o maior número de conhecimento, você não vai conseguir mudar a sua vida se você realmente não tomar uma atitude. A 10ª maneira, essa é até engraçada, que é você esconder o seu dinheiro de você mesmo. Parece estranho, mas realmente funciona. Deixa menos dinheiro disponível mentalmente. Você tem a sensação que você tem pouco dinheiro ali, que você não tem dinheiro suficiente para gastar com tudo que você quer. Deixa um saldo menor na sua conta aí que você usa no dia a dia. Separa o dinheiro antes para aquelas contas que são essenciais, para as contas que você tem gastos esporádicos, para o seu lazer. Então faz essa separação e dificulta esse acesso ao dinheiro, sabe? Porque quanto mais fácil gastar, mais automático isso vai ficar. A 11ª maneira é você parar de melhorar o que já está funcionando. Isso aqui, ele drena o seu dinheiro silenciosamente. Você tem um celular que está funcionando perfeitamente, que tem memória, que tem câmera boa, que funciona. Só que você quer comprar um outro, quer comprar o da última geração, acabou de ter um lançamento diferente, então você quer se atualizar. E o minimalismo aqui, ele é aplicado de forma muito simples. Você não melhora o que não está quebrado. Se está funcionando, se você consegue fazer suas coisas com o que você já tem, então continue. A 12ª maneira é criar dificuldade para gastar. Hoje em dia tá muito fácil, né? A gente já abre um aplicativo no celular ali, já olha o que a gente quer comprar. Com um clique, uma senha, a gente já faz a compra rapidinho e chega na nossa casa. Só que para facilitar o processo de economia, é necessário quebrar esse padrão. Remove o cartão de crédito que você salvou nos aplicativos de compra. Comece também desinstalando esses aplicativos. Já não deixa o login ali de forma automática para facilitar ainda mais que você entre. E a 13ª maneira é a vergonha do futuro. Imagine o seguinte: que você acabou de comprar aí, você pensa, daqui 30 dias, antes de você comprar, pensa o seguinte: daqui 30 dias, você acha que aquilo ali ainda está fazendo sentido para você ou vai virar apenas mais uma coisa?
Se o sentimento que você sentiu agora já é de arrependimento antes mesmo de comprar, então você já sabe exatamente o que eu tô falando, né? E eu quero fechar com a 14ª maneira te fazendo uma pergunta muito importante. Antes de você comprar qualquer coisa, pensa um pouco. Isso realmente melhora a minha vida prática? Ou vai me dar somente uma sensação de alegria, de emoção rápida? Porque eu vou ser bem sincera, a sensação ela vai passar, mas a fatura do cartão ela vai continuar e você vai ter que pagar por ela. Então eu quero que você entenda que nenhuma dessas dicas que eu mencionei, apesar de falarem sobre dinheiro, elas estão mais relacionadas com a questão do comportamento. Porque quem aprende a controlar o impulso não precisa ficar se controlando o tempo todo. E agora me conta aqui nos comentários, qual dessas maneiras você já percebeu que você faz? E qual delas você nunca tinha pensado? E se esse vídeo te fez pensar diferente, curte, se inscreve e compartilha com outras pessoas. Eu te encontro no próximo vídeo. Beijo! Com carinho, Bruna.